Olá, meus seres! Chegamos com a resolução da prova da UniOeste 2023. Que prova de biologia, hein? Que provinha marota de biologia. Muitos nomezinhos xaropes para a gente ter que associar. Questão 29, doenças tipo negligenciadas que ocorrem em lugares bem específicos, onde você não tem um saneamento básico adequado, em condições de higiene adequadas, mas a UniOeste se superou. Nem sempre livros autores de ensino médio fazem a citação das doenças citadas cobradas, então era de difícil. Alguns autores fazem citação em algumas edições dos livros, outras não, mas a gente já faz a resolução. Questão também de número 33 de embriologia, com uma pegada na gastrulação, que também dificilmente a gente encontra capítulos e autores no ensino médio específicos para isso, mas autores de ensino superior. Então, para mim, essa eram as mais difíceis da prova. Acho que todas eram um pouco difíceis, ou tinham detalhes assim, bem elaborados. Consegui derrubar parte do estúdio. Bem elaborados. Quando nós analisamos assim, eu acho que a 34 talvez era mais fácil, a 35 para você. Depois qualquer coisa você me conta aí como foi, o que você achou dessa prova da UniOeste. Vamos para a correção sem perder tempo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Se você gostar, deixe o seu like, sua observação o mais rápido possível. Respondo você. Na tela, a questão de número 29. Em outubro de 2022, 2 centros municipais de educação infantil localizados na região norte do Paraná suspenderam aulas após surtos de sarna escabiose, que é causado pelo ácaro Sarcoptes scabiei. Blá, 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 blá. Além da escabiose, outras infestações são encontradas no grupos populacionais como a pediculose, popular piolho, a ascaridíase, a estrongiloidíase e a tricuríase. Ainda são encontradas devido à higiene precária ou à ausência de saneamento básico. Sobre os agentes etiológicos, ou seja, os causadores dessas doenças, assinale a correta. Letra A. A sarna é causada por artrópodes caracterizados por corpo formado por 3 tagmas e 4 pares de pernas. B. Piolhos são artrópodes quelicerados, formados por 3 tagmas, cabeça, tórax e abdômen. São dioicos, na cópula os machos depositam espermatozoides na espermateca. Transmissão da tricoríase causada pelo nematóide Trichiurus trichiura é orofecal. Sua prevalência é maior em locais de clima quente e úmido. Os indivíduos infectados podem desenvolver condições graves como úlceras e prolapso retal. Forma de transmissão da estrongiloidíase ocorre somente quando larvas filarioides do matóide, estrongiloides tercolares, penetram pela pele de indivíduos que nadam em locais contaminados. Ascaris lumbricoides é um nematóide monóico. Ingestão de água e alimentos contendo os ovos fecundados contaminados por fezes humanas ou de suínos infestados podem causar ascaridíase. Vem pra cá na questão de 29. Primeiro, artrópode estava no foco com a citação de vermes do filo dos nematóides. Cefalotórax e abdômen, 2 tagmas em ácaros. Então você lembrou que o ácaro é um aracnídeo. Lá, filoartrópoda, subfilo Chelicerata, ácaros, aranhas e escorpiões. Então, caracterizado geralmente por 2 tagmas, cefalotórax e abdômen, não 3 como a UniOeste fala. B. Os piolhos são artrópodes quelicerados? Não! Quem tem quelícera não tem mandíbula. Então os piolinhos são insetos. Aí eles têm cabeça, tórax e abdômen como seu tagma. Os machos depositam os espermatozoides. A espermateca é um local de guardar esses gametas na estrutura reprodutiva da fêmea. Mas eles são insetos, eles não são quelicerados. A letra C, Trichurus tricura, é transmitido quando humanos defecam, liberam ovos no ambiente, contamina água e alimentos e alguém faz essa ingestão, por isso transmissão orofecal. Lá ele promove lesões na parede intestinal, ulcerações e prolapso retal, que é quando parte do intestino everte, ele sai pela região do ânus. Então, pode ser bem agressiva. Mas como comentei no início do vídeo, muitos autores, muitas referências do ensino médio não trazem essas informações. Em alguns livros, em alguns autores específicos, eu sei que sim, mas era uma peculiaridade muito comum. Geralmente nós treinamos e lembramos das doenças mais comuns, a ascaridíase, a filariose ou elefantíase, a ancilostomose, mas a UniOeste foi na triquiuríase. A D, o Strongyloides stercoralis, larvas presentes no solo.
penetração na pele, tem um ciclo cardiopulmonar, depois o verme volta e vai se desenvolver adulto no intestino. Então, larvas no solo, forma extremamente comum. A Unioeste fala apenas larvas na água, miguezinho. Ascaris lumbricoides é um nematóide dioico, então você tem indivíduos machos e fêmeas, copulam, fêmea faz postura de ovos, sai nas fezes e a transmissão ocorre humanos para humanos. Ingestão, claro, eliminou os ovinhos, contaminou água e alimentos. O Ascaris sum, aí sim ele pode ser transmitido pelas fezes de suínos, que é uma transmissão aí que pode acontecer contaminando o ambiente. Mas a Unioeste especificou Ascaris lumbricoides. Então temos esses equívocos, resposta C de casa. Número 30 na tela para você. Sobre o corpo humano, assinale a alternativa correta. O aumento da ingestão de lipídios resulta em maior excreção de ureia. As células de Schwann são os neurônios mais numerosos do sistema nervoso central. Epiderme é o tecido que tem funções de revestimento de superfícies e cavidades, absorção, secreção e percepção dos sentidos. A contração dos músculos intercostais e diafragma diminui a pressão interna na caixa torácica e resulta na inspiração. O trajeto da luz no bulbo ocular ocorre sequencialmente através da pupila, córnea, humor aquoso, lente e retina. Questão 30. Fisiologia dos seres humanos. Para aumentar a excreção de ureia, uma dieta rica em proteínas. Então, aumento da ingestão de tipos de carnes ou outros alimentos ricos em proteínas. Células de Schwann não são neurônios, são chamadas de células da glia ou gliócitos e são encontrados no sistema nervoso periférico. Então, não são neurônios e são encontradas na região do sistema nervoso periférico, fazendo a síntese da mielina. Na C de casa, a Unioeste citou questões gerais associadas aos epitélios, o tecido epitelial, e colocou tudo isso associado à epiderme. Então a epiderme faz o revestimento externo, tem proteção, tem estruturas sensoriais para captação, mas algumas funções ali citadas não são para ela, são para as outras variedades do tecido epitelial. A letra D, a contração dos intercostais e também do diafragma. Aí a gente vai pensar nos intercostais externos contraindo. Aí eles fazem a sua contração, vão afastando os costelinhos, empurrando levemente para frente. Diafragma contrai, rebaixa. Isso aumenta o volume do tórax, diminui a pressão alveolar, a pressão atmosférica é maior e empurra o ar para dentro. Então, por isso, adequada a letra D de dado. Na letra E, ele errou a sequência. Então, a luz vai acertar inicialmente na córnea. E ali você vai ter o humor aquoso entre a região da córnea e a lente. Vai passar por esse líquido, obviamente é direcionada para a pupila no interior da íris, acerta a lente ou cristalino, o humor vítreo e aí acerta a retina. Então a sequência que a Unioeste fez a citação está equivocada, por isso D de dado. Questão 31 na tela para você. Sobre o processo da fotossíntese, leia as afirmações contidas nas alternativas e assinale a correta. O oxigênio é liberado por meio da quebra da água exposta à ação da luz, havendo a captação do hidrogênio da água pelo NADP2, que se transforma em NADPH2. Tal reação constitui uma das fases da fotossíntese denominada de fotofosforilação. B. Do ponto de compensação fótico corresponde à intensidade de energia luminosa na qual as taxas de fotossíntese e de respiração não se equivalem. C. Com exceção da energia fixada por micro-organismos quimiosintetizantes, a energia fixada pelas plantas durante a fotossíntese constitui a base da maior parte das cadeias alimentares do planeta. D. A capacidade fotossintética da planta sofre influência de fatores internos e externos. Dentre os fatores externos, podemos citar a disponibilidade de água, de nutrientes, temperatura, irradiância, concentração de CO2 e o teor de clorofila. E fotossíntese é um processo realizado pelas plantas para a produção de energia necessária para a sua decomposição. Uau! Na questão 31, também uma questão de nível chatinha, porque termos. NADP2, a Unioeste colocou, é NADP. E ele vai estar na forma oxidada, tipo, ele perdeu os elétrons, carga positiva. Aí ele acaba recebendo os elétrons, carga negativa, reage com hidrogênio e forma NADP, que geralmente a gente representa como NADPH ou NADPH2. Aparece como NADPH2 em muitos livros, mas geralmente é o NADPH e um hidrogênio acaba escapando ali para o interior do nosso amigo cloroplasto, tá? Então, esse equívoco, aquele NADP2 ali não existe, teoricamente, existe um NADP.
a fotofosforilação acíclica. Então ele está falando que isso caracteriza a fotofosforilação. Põe. Isso vai existir, a fotólise da água, na fotofosforilação acíclica. Só que você tem cíclica e acíclica. Na cíclica isso não acontece. Então não está adequado falar que isso caracteriza a fotofosforilação também, ok? E a fotofosforilação é aquela caracterização de, na presença de luz, ADP receber aquele fosfato inorgânico para formar o ATP. Então, muitos equívocos. Na letra B, a taxa de fotossíntese se equipara à taxa de respiração no ponto de compensação fótico, ele fala que não. Na letra C, ok, a quimiossíntese é um processo de produção de compostos orgânicos, existe lá em bactérias, mas é uma contribuição muito pequena na natureza. A maior parte dos compostos orgânicos produzidos é através da fotossíntese, transformação da energia luminosa em energia química, que está contida nos compostos orgânicos produzidos pelos vegetais, principalmente, além de algas, cianobactérias que realizam a fotossíntese. Então, C, ok. Dos fatores externos, a irradiância ali, que é a luz e tal, ok, mas a clorofila é um fator interno. A planta tem a sua orientação genética para a produção dessa tal de clorofila, então seria um fator interno, não externo. Produz compostos orgânicos. A fotossíntese é responsável pela produção do composto orgânico. Aí, a quebra do composto orgânico na fermentação ou na respiração celular vai liberar energia para a planta manter suas atividades. Aí a União fala que a fotossíntese produz a energia para ação de decomposição. Nada a ver com nada, ok? Então ficamos com a letra C de casa. Mais chatinha para você lembrar detalhes da fase clara ou fotoquímica do processo fotossintético. Na letra A, para mim, uma das mais difíceis. Questão de número 32 foi de funguinhos. Na tela para você, 32, Ernest Gaia, que lidera um projeto de pesquisa no Blá Blá, explorando a diversidade e evolução dos fungos, diz que eles são um pouco como o Dr. Blá 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 Blá, personagem da obra O Médico e o Monstro. Podem ser bons e maus ao mesmo tempo. O mesmo fungo pode ser visto como algo prejudicial, pode ser mal, mas também pode ter muito potencial de oferecer muitas soluções. Em relação aos fungos, assinale a alternativa correta. A. Os fungos são seres procariontes e retiram do micélio as substâncias que precisam para viver, o que os aproximam das bactérias. B. Várias plantações, como arroz, tomate, trigo, têm sido prejudicados por patógenos provenientes do reino dos fungos que se associam a bactérias por meio do mutualismo para deteriorar a raiz das plantas. C. As hifas cenocíticas e septadas são constituídas por uma trama de filamentos, sendo que cada filamento é denominado de micélio. D. Os fungos são seres autótrofos, decompositores de matéria orgânica morta, que auxiliam na limpeza do planeta por meio de suas enzimas digestivas. E, além de possuírem um importante papel na produção de alimentos e bebidas alcoólicas, os fungos estão presentes no processo de biodegradação e no tratamento biológico de efluentes. 32 para nós. Os fungos são eucariotos. Então a letra A você riscou já quando ele falou em procarioto. Os fungos são seres eucariotos, ou seja, existe um envelope nuclear que individualiza o material genético. Na letra B, o fungo faz uma associação direta com a raiz da planta, formando as micorrizas. Não precisa da relação com a bactéria, então é miguezinho. O conjunto de hifas forma o micélio na letra C de casa. Na letra C, o conjunto de hifas. Essas hifas podem ser filamentosas, elas podem ser septadas, elas podem ser cenocíticas. Então, aquelas cenocíticas, você tem uma estrutura comum, vários núcleos mergulhados lá, e nas septadas como septos, umas paredinhas transversais assim, bem bonitinhas, que aparecem nas hifas, como se fosse quase que uma individualização. Mas não é bem assim, porque existe uma continuidade, um contato no protoplasma ali dentro. Na D de dado, fungo não é autotrófico. Fungo não faz fotossíntese, fungo não faz quimiossíntese, então eles são seres heterotróficos. E a letra E, ele citou a importância de fungos na produção de fermentação, na realização da fermentação alcoólica,
nós temos vários produtos, na panificação nós temos vários produtos, na questão da decomposição, como ele fala em biodegradação, tratamento de efluentes, que são substâncias químicas poluentes que contaminam aí águas, que pode contaminar o ar, funguinhos também podem participar desse processo e auxiliar sim esse ambiente natural. Então a 32, resposta E de escola. 33 na tela para você. Não é o nascimento, casamento ou morte, mas a gastrulação que é verdadeiramente o momento mais importante da sua vida. Fantástica essa frase. Essa afirmação do embriologista inglês Lewis Wolpert serve para enfatizar a importância da gastrulação para o desenvolvimento embrionário. Sob a gastrulação, assinale a alternativa correta. A. Nos vertebrados, está relacionado com o surgimento da linha primitiva na superfície ventral do embrião. B. Em humanos, é um evento pós-implantação, durante o qual ocorre a determinação dos eixos corporais. C. É caracterizada por sucessivas divisões mitóticas do zigoto, sendo a principal responsável pela multicelulariedade. D. Nos amniotas, está relacionada com a formação do disco germinativo bilaminar. E nos animais diblásticos, está relacionada com a formação da ectoderme e da mesoderme. Vem com o SOST, questão difícil também. Na letra A, nos vertebrados, surgimento da linha primitiva na região dorsal do embrião. Então você vai ter o estudo da embriologia e vai aparecer lá um disco embrionário que a gente chama de bilaminar. Vai ter um tal de epiblasto e um tal de hipoblasto. As células vão começar a se diferenciar ali na região do hipoblasto e a gente vai ver a formação dessa região. Só que é na região dorsal e não na região ventral. Então, isso está equivocado. Se nós olharmos na letra B, ela está correta. A letra B vai estar corretinha. Você vai ter uma análise legal na letra B, porque quando nós olhamos para a gastrulação, a partir da formação lá do blastocisto, ovo, mórula, blastocisto, a gente teve a primeira etapa que era a segmentação ou clivagem. Para nós aí humanos, num padrão aí pelo 14º e 15º dia, esse disco embrionário bilaminar vai formar os folhetos embrionários, essa linha primitiva, e você vai ter a definição dos eixos corporais, lado direito, esquerdo, ventre, dorso. Então é um momento essencial para a vida e é um evento pós-implantação, tipo a nidação ela já se completou. Então por isso está verdadeiro. Na letra C, é caracterizada por sucessivas divisões mitóticas do zigoto. Isso caracteriza segmentação ou clivagem, que é a primeira etapa aí do desenvolvimento embrionário, e não a gastrulação. A D é difícil também, porque ele fala, é caracterizada nos amniotas. Amniotas são aqueles vertebrados que têm o âmnio, e os outros anexos embrionários que vêm junto aí, córneo, saco vitelíneo e galantoide. Répteis, aves e mamíferos. Nos amniotas está relacionada com a formação do disco germinativo bilaminar. Esse disco embrionário bilaminar, ele vai sofrer as suas mudanças ou modificações. E isso vai caracterizar a gastrulação. Então o disco, ele está antes ali, no finalzinho da segmentação, blastocisto e lá está o disco. A partir do disco e as suas modificações, aí nós teremos a gastrulação. Então, a gastrulação é o evento depois, a partir do disco, as suas movimentações, então por isso equivocado. Nos animais diblásticos ou diploblásticos está relacionado com a formação ecto e endo, sendo 2 folhetos embrionários. A mesoderme será formada nos triblásticos ou triploblásticos. Uma questão dificilzinha, a 33 e a 29, ok? 34 na tela para você. A figura abaixo é uma representação de um processo de divisão celular que ocorre nos organismos eucarióticos, a mitose. A mitose é um processo contínuo, mas didaticamente pode ser dividida em etapas ou fases. As fases da mitose estão representadas na imagem e sequencialmente numeradas em algarismos romanos. Até que enfim uma figura na prova da UniOeste depois de muitos anos. Número 1, número 2, 3, 4 e 5. Com relação às fases e seus eventos caracterizam cada etapa, assinale a correta. A fase 1, denominada metáfase, é caracterizada pela formação do fuso mitótico e início da condensação dos cromossomos. B. Na fase 2, prometáfase, ocorre separação das cromátides irmãs devido ao encurtamento dos microtúbulos do fuso.
C. É na anáfase, fase 3, que os cromossomos alcançam o máximo de condensação. D. A duplicação dos cromossomos e o desaparecimento do nucleolo ocorre na fase 4, anáfase. E a descondensação dos cromossomos e reaparecimento do nucleolo ocorre durante a telófase, fase 5. Então, nessa figura você gravou, o 1 era a prófase, a 2, alguns autores vão colocar ali prometáfase, uma etapa entre a fragmentação do envelope nuclear e o posicionamento dos cromossomos na placa equatorial. Então, a gente vai chamar de prometáfase. A 3 é a metáfase, a 4 a anáfase e a 5 a telófase. Só que os eventos que a Unimed coloca estão equivocados. A fase 1 denominada metáfase não é a metáfase, é a prófase. Está iniciando a formação do fuso, os cromossomos iniciando sua condensação, então por isso um equívoco. A 2. Na 2, prometáfase, separação das cromátides irmãs. Você lembra que a separação das cromátides ocorre na anáfase. Então, ele colocou prometáfase, mas não está certo ali o acontecimento. É na anáfase que ocorre essa separação das cromátides irmãs. A letra C de casa é a anáfase, que os cromossomos alcançam o máximo da condensação. Não é, é na metáfase, fase de melhor estudo cromossômico. Ali, ele colocou o evento de duplicação do cromossomo. A duplicação do material genético ocorre na interfase. E depois o desaparecer do nucleolo ocorre na prófase 1. Então também errou os eventos marcantes. E a letra E, a condensação e o reaparecimento do envelope nuclear. Você tem lá na fase 5 essa reorganização, os cromossomos descondensando, você vai ter um novo núcleo formando para cada uma das células e depois o evento de citocinese. Então a letra E está correta. Questão 35 na tela para você. Uma mulher é heterozigota para o gene do albinismo e não é portadora do gene da hemofilia. Ela teve uma criança do sexo masculino com seu companheiro que não é portador do gene do daltonismo, porém é hemofílico. Em relação ao filho desse casal, é correto afirmar: tem 50% de chance de ser daltônico, tem 50% de chance de ser hemofílica, tem 25% de chance de ser hemofílico, tem 75% de chance de ser daltônico, tem 50% de chance de ser daltônico e hemofílico. Se nós olharmos para essa separação aqui, você tinha um indivíduo XHzão, XHzão, XHzinho, Y, beleza? Se nós olharmos para essa condição, você vai ter a relação que é, se ela é XHzão, XHzão, ela vai transmitir o XHzão para esse menino. Então, só vai ter o Hzão aqui, ok? Tá escrito lá, uma mulher hétero para o daltonismo e não é portadora do gene da hemofilia. Então, eu coloquei o Hzão. Ela só vai transmitir o Hzão, mas ela é hétero para o daltonismo. Então, só acho que colocou Dzão e Dzinho. E aí, ela pode transmitir o alelo contendo o Dzão e o Dzinho. A Unioeste fala para nós, enunciado, que nasceu um menino. Então, eu vou analisar entre os meninos. Eu posso ter um indivíduo normal para hemofilia e normal para o daltonismo, normal para hemofilia ou daltônico. Então, 50% desses meninos serão daltônicos. É a única condição, as outras ali não encaixam. Você não vai ter a formação de indivíduos hemofílicos porque eles não vão carregar alelo para hemofilia. Então, 50% de chance de ser daltônico, a gente vai analisar essa condição. Se a Unioeste perguntasse para você a probabilidade de nascer um menino, aí seria 1/4 ou 25%. Mas ela nem colocou essa possibilidade ainda para te dar uma chancezinha. E para hemofilia a gente não tem chance de ver a manifestação em nenhum dos indivíduos, nem do sexo masculino, nem do sexo feminino. Então, fiz a separação aqui. Como ele falou hemofilia e daltonismo, eu representei o H com hemofilia e D como daltonismo, ok? E como eles são ligados ao X, eu usei no mesmo X, tá, gente? Daí eu fiz a separação no quadrinho para você tentar ver como aconteceu isso, tá bom? Mas a letra A como alternativa correta. Nada fácil a prova da Unioeste, como a gente sempre espera e alerta vocês ao longo do ano, uma prova bastante específica, com muitas áreas da biologia explorada. Eu espero que vocês tenham ido bem. Qualquer coisa, conte nos comentários quantos acertos, como você fez, o que você achou dessa prova. Um abraço,
bom estudo, acompanhe no canal que teremos revisões aí para os próximos vestibulares e também outras aulas aí direcionadas para alguns assuntos. Um abraço do Sócio, bom estudo sempre para todos vocês. Tchau, tchau.